Demorou, foi bem mais longo do que eu imaginava, mas vamos aí para a terceira parte da nossa proposta de reformulação do elenco do Vasco, uma proposta metodológica de como o Vasco deveria abordar aí a construção dos seus elencos daqui para frente. Se você assistiu já as outras partes desse especial, vamos dizer assim, você sabe do que eu estou falando. Se você não assistiu, vou deixar o link aqui para o primeiro, depois vai ter o segundo e agora vem um terceiro aí para fechar essa sequência, né? E depois desse vídeo aí, a partir da próxima vez que eu for tocar nesse assunto de reformulação, a gente já trata da questão mais especificamente falando do elenco atual do Vasco, beleza? Confiram aí então a terceira e última parte desse vídeo. Pô, Felipe, o Vasco não pode ir atrás então de jogadores consagrados, não pode contratar jogador mais velho, não pode contratar jogador por empréstimo. Como é que você está imaginando montar esse time do Vasco? Vamos sair dessa parte crítica agora, de criticar, e vamos começar a propor, entrar na fase propositiva aqui da nossa proposta. Como é que eu acho que o Vasco deve montar o time do Vasco? A resposta, eu acho que todo mundo já sabe, né? Tem que focar na base. As divisões de base do Vasco são um dos grandes trunfos do clube. O Vasco sempre revelou bons jogadores, vem revelando ainda mais agora. Os times de base têm ido muito bem nas suas categorias. Houve uma reestruturação da base que realmente vem dando os frutos aí. Então, mais do que nunca, a resposta está na base. Desde que eu criei esse canal aqui, eu bato nessa tecla e agora aí com a melhora da qualidade dos jogadores da base, eu só reforço esse posicionamento. O time do Vasco ele tinha que ser fortemente estruturado em cima das divisões de base do time. Chamar a garotada para segurar a responsa mesmo. Botar ali, ó, 50%, 60% do time titular do Vasco ser jogador da base. Do elenco em geral, então, 80%. Porque o jogador da base, que em última análise, traz mais o que eu falei aí, o resultado técnico e o resultado financeiro para o Vasco. Porque sempre que se fala em valorizar a base, a gente ouve do outro lado assim aquela discussão, mas aí vai botar o time sub-20? Você acha que o time sub-20 vai longe numa competição profissional, jogando lá contra outros times cheio de jogadores experientes? Claro que não, tem que ter uma mescla. Por isso que eu falo, é 50% a 60% do time titular. O resto, você vai botar com jogadores mais experientes. Agora, esse discurso aí de que se botar a molecada da base não vai dar liga, também não se sustenta muito, né? Porque a gente pega as últimas temporadas do Vasco aí, vai ver. O Vasco contrata 5, 10, 15 jogadores na temporada e no final do ano, quem vai render mesmo, quem vai vingar, quem vai ser o jogador referência da equipe, muitas vezes é um moleque da base que conseguiu ali uma chance, sabe sei lá como, e acabou se destacando. Então, se o Vasco vivesse uma realidade onde as contratações que ele faz, mal ou bem, são as que seguram o time na primeira divisão, que trazem os resultados para o time, até entenderia uma ressalva maior em apostar em jogadores da base. Mas nem isso a gente se comprova na realidade. Os jogadores que o Vasco contrata no começo do ano ali, muitas vezes, a grande maioria deles, 80% deles, chega no final do ano, ou já saiu do clube, ou a galera está querendo mais que saia pela porta dos fundos mesmo. Então, a gente conseguiria, montando o elenco basicamente com jogadores da base, otimizar ao máximo esse discurso que eu falo aqui, né? Fazer um time que seja competitivo tecnicamente e lucrativo financeiramente. Porque seriam jogadores que dentro de campo iam render, com certeza, e rendendo, o Vasco poderia vender aí e conseguir uma grana. E tem mais, se você monta um time basicamente composto por jogadores da base, a folha salarial do Vasco ia cair drasticamente. Isso ia permitir que o Vasco não só pagasse seus salários em dias, que a gente sabe que é importante, né, para garantir a cobrança e o profissionalismo dentro ali do ambiente do clube, como também permitiria uma margem de manobra aí para, se um jogador desse da base se destacasse e começasse a mostrar que realmente ia ser um craque de bola, o orçamento baixo ia dar uma margem de manobra para o Vasco ir subindo o salário do garoto e conseguir segurar o garoto por mais tempo. E aí, evitar o que a gente vê hoje em dia, que se aparece realmente um bom jogador na base do Vasco, ele não fica 6 meses nos profissionais. Ele aparece, destaca em 4, 5 jogos, já está sendo vendido, 6 meses depois já vai embora do clube. Por quê? O clube está endividado, não consegue nem pagar a folha salarial, tem que vender o jogador da base, talento ali, só para pagar os atrasados do resto do time. Nessa situação, não. Você não ia ter salário atrasado, porque a folha salarial ia ser bem menor, e aí você conseguiria inchar um pouquinho mais a folha se aparecesse realmente um jogador talentoso aí da base. E aí você está inchando a folha com um jogador que já está dando resultado para o time. Não é uma aposta, não é vou trazer um jogador aqui para ver se ele se recupera no time, essas coisas que acaba sendo dinheiro jogado pelo ralo. E se o jogador da base não funciona, é um teste, vamos aqui, precisamos de um lateral esquerdo. Sobe um lateral esquerdo da base. Aí ele joga lá
4, 5 jogos não funcionou, tá muito verde, não tem a qualidade necessária, não serve por um motivo ou por outro, volta para a base. Pronto, acabou. O Vasco não perde dinheiro nenhum, porque o salário do garoto ele já estava pagando de qualquer jeito, e nem fica com o elenco inchado. Não fica aquele jogador lá se arrastando, treinando em separado, correndo em volta do campo, porque o garoto voltou para a base. Continua jogando lá na base o futebol dele e daqui a pouco vai ter outra oportunidade. Ao contrário do que o Vasco faz hoje, contrata esse bando de jogador aí, os caras têm literalmente, vamos levantar os números aí depois fazendo a análise, os caras literalmente num ano jogaram 5 jogos e ficaram recebendo ali, na melhor das hipóteses, 50 mil por mês para ficar correndo em volta do campo em São Januário, por um ano, ou 2, dependendo do contrato. Então não faz sentido você trazer um jogador para ser aposta, um jogador de fora. Esse tipo de jogador, que é aposta, vamos ver se funciona, tem que vir da base. E como é que funcionaria o resto, então, das contratações, né? Se 50%, 60% do time vai ser da base, como é que você compõe o restante do elenco? Eu acho que tem que trazer, assim, uns 3, 4 jogadores mais experientes, jogadores mais veteranos, para fazer essa mesclagem, trazer uma experiência, trazer uma vivência para os jogadores mais novos que vão estar formando ali o esqueleto da equipe. Agora, o pensamento tem que ser outro, né? Esses jogadores mais velhos, eles não têm que vir para serem o craque da equipe, que nem o Vasco contrata hoje, né? Não, vou contratar esse jogador aqui em fim de carreira porque ele vai ser a referência técnica da equipe. Não necessariamente. São jogadores que, claro, têm que vir com uma qualidade para serem jogadores do time titular, para não comprometerem em campo, mas podem ser aqueles jogadores ali que compõem o time, não vão ser o destaque do time necessariamente, mas vão agregar ali com a liderança, com a experiência, com exemplo. E aí eu não quero citar exemplos particulares aqui, mas vocês pegando as últimas contratações mais velhas aí, vocês vão ver. O jogador que mostra a liderança, que mostra a experiência, que é um bom exemplo para os jogadores mais novos. E o jogador que não, que é o contrário. O cara pode ser até muito talentoso, mas não é um bom exemplo para a molecada, faz a molecada não levar o jogo a sério, leva pra noitada, pro samba, se for o caso, desvirtua a galera. Será que vale a pena uma contratação dessas? Acho que não vale a pena. Então você vai ter ali, basicamente a base, uns 3, 4 jogadores mais experientes, de preferência, que já passaram pelo Vasco, que entendem o que é Vasco, que sabem a importância de defender o Vasco, para, além de ajudar o time em campo, passar todos esses conhecimentos para a molecada. E para completar, você pode trazer mais ali uns 2, 3 jogadores para compor o elenco, mas aí, com aquele foco que eu falei, jogadores mais novos, jogadores que realmente sejam talentosos. O Vasco tem que abrir mão da quantidade em função da qualidade. Não adianta trazer no começo do ano 14 jogadores, 2 jogadores para cada posição, não sei o que, bababá, e depois de 6 meses você vê que daqueles 14 nenhum presta. Vale muito mais a pena focar, trazer 2, 3 jogadores, mas 2, 3 jogadores que foram observados, que você sabe que vão funcionar, que você sabe que tem talento, do que ficar fazendo aposta, fechando o olho, pegando o jogador e torcendo para ele estourar no Vasco. Assim não vai funcionar. Então, na hora de analisar esses jogadores, tem que ser assim, ó. Precisamos de um lateral esquerdo. Não tem na base. A base tá numa safra ruim, não tem um jogador que vai servir pra gente, mas tem um jogador de um time lá de Goiás, de um time, sei lá do Amazonas, que a gente já monitorou aqui e pode resolver essa função. Aí você contrata. Ou então não, nem precisa. Ó, eu sei que a gente tá cheio de atacante aí, tem vários atacantes para despontar, mas a gente viu aqui um atacante de um time de Sergipe, de um time lá de Pernambuco, que o garoto é bom, o garoto é bola, o garoto vai virar referência daqui a um tempo. Vamos fazer esse investimento? Vamos, traz o garoto. Aí você faz o time assim. Esses são os tipos de contratações que eu acho que o Vasco devia fazer. Você pegando a realidade do Vasco hoje, e a gente vai fazer uma análise mais precisa sobre esse elenco do Vasco aí, a gente sabe, hein? O Vasco não vai dispensar todos os jogadores do elenco atual. Então já vai ter no time do Vasco jogadores mais velhos, que naturalmente vão ficando no clube. Então não é como se o Vasco também fosse ficar com um time completamente rejuvenescido, seguindo essa estratégia que eu falei. Com o passar do tempo, sim, porque você pararia de contratar jogadores mais velhos e aí o time naturalmente ia começar a se rejuvenescer. Mas aí como é que você compensaria isso? Primeiro, trazendo esses jogadores mais velhos, que eu já comentei, né? Esses veteranos que trariam a experiência, e depois mantendo no clube os jogadores que eventualmente não forem negociados, porque você vai trazer a molecada da base, você vai contratar apostas. Se tudo der certo, esses jogadores vão ser vendidos depois de 1 ou 2 temporadas para clubes europeus por valores expressivos que vão ajudar o Vasco a sair do vermelho. Mas a gente tem que lidar com a possibilidade de que alguns desses jogadores não vão embora, não vão ser vendidos, não vão aparecer propostas interessantes por eles.
Mas nem por isso eles precisam ser dispensados. Eles vão ali jogando no Vasco, ganhando experiência, aprendendo o que é ser Vasco. E aí vão ser aqueles jogadores para compor o elenco, aqueles jogadores que surgiram na base do Vasco, foram ficando no Vasco, têm hoje 25, 26 anos, ainda estão no Vasco e ajudam a compor o elenco, a fazer esse suporte, justamente, dos outros garotos que estão subindo da base ainda e que esses sim devem ser o talento do time aí. Enfim, isso é o que eu acho, isso é o que eu defendo há muito tempo. Nunca vi o Vasco fazendo algo desse tipo. O mais parecido que o Vasco já fez com isso foi lá justamente com o Rodrigo Caetano em 2009, 2010, que foi descambar naquele time de 2011. Então, quer dizer, os exemplos que a gente tem aí são positivos e eu fico aqui defendendo e batendo nessa tecla e torcendo para que um dia o Vasco volte a seguir por esse caminho, mas meio sem esperança, né? Na verdade, para 2020 aí, eu acho difícil disso acontecer. Eu tinha a ilusão de que quando o Campelo assumiu o clube, ele fosse seguir mais por esse caminho, ele que defende tanto o profissionalismo e tudo mais, eu acreditava que ele fosse seguir por essa linha no futebol. Não seguiu em 2018, quis acreditar que tenha sido porque também pegou o time ali depois da temporada já começada, metade do elenco já tinha sido formado pela gestão anterior, não deu, né? Sem dinheiro, nem nada, não deu. Beleza. Ainda fui esperançoso para 2019. Chegou em 2019, fez outro elenco pessimamente montado, pessimamente, repetindo erros básicos aí de temporadas anteriores. Agora para 2020, eu acho difícil. Acho difícil de ter essa mudança, até porque essa é uma mudança a longo prazo, e os caras entrando no último ano de mandato, buscando uma reeleição, com certeza vão querer montar um time competitivo já para o ano que vem, vão procurar atalhos para isso, e aí pode dar certo, pode não dar, né? Mas mesmo que dê certo, acredito que vai ser aquele voo de galinha. Aquela coisa que dá certo por um ano, de repente se reelege, em 2021 a gente vai ter problema de novo com isso, né? Até porque recentemente eu tive a oportunidade, os amigos lá do Atenção Vascaínos me deram uma oportunidade de mandar uma pergunta para o Campelo. A pergunta que eu fiz foi justamente essa, né? Por que não valoriza a base? E a resposta dele foi completamente satisfatória. Ah não, a gente não dá chance para a molecada da base porque às vezes não funciona. Olha aí, o Lucas Santos, ele foi um exemplo de jogador que a gente tentou, não funcionou e foi embora. E, pô, ele é um exemplo de como não se tratar um jogador da base. Você dá 10 chances para o jogador numa temporada, 10 chances em que, na maioria das vezes, ele entrou durante o jogo, no final da partida, e aí, a partir disso, já conclui que ele não funcionou. É esse que é a metodologia de aproveitamento da base? Assim não vai aproveitar ninguém. Você tem que realmente investir, pegar o Campeonato Carioca, o início da temporada, dar chance forte para a molecada da base, investir pesado. Por que o Lucas Santos, que é um jogador que, se destacou em todas as categorias de base, era uma referência do time na base, de repente tem 10 chances na temporada e já se descarta, já dizem que ele não presta, enquanto o Bruno César tem 30 chances, 30 vezes, jogou 28 vezes até aquela temporada, para ser mais preciso, e continua se insistindo com o Bruno César. Por que não faz o contrário? Não dá 10 chances para o Bruno César e 30 chances para o Lucas Santos. O Lucas Santos é um jogador que tem muito mais chance de vingar e de despontar no Vasco e no futuro dar um troquinho pro Vasco do que o Bruno César. Mas, estranhamente, se valoriza muito mais, se dá muito mais chance, se apoia muito mais um jogador veterano feito o Bruno César do que um Lucas Santos. É essa questão de mentalidade que eu estou falando que tem que mudar e que pela a declaração do presidente aí não vai mudar tão cedo. Quem sabe em 2021, dependendo da diretoria que assumiu o clube aí, não é mesmo? Mas enfim, não é porque eu não acho que vai mudar que eu não vou deixar de bater nessa tecla. E quando eu vou fazer os próximos vídeos aí, analisando mais precisamente o elenco atual do Vasco, quem deve ficar, quem deve sair, quem deve vir, vai ser sempre pela ótica do que eu falei aqui agora. Beleza, galera? Então deixa no comentário a opinião de vocês sobre esse vídeo, o que vocês acharam de tudo que eu falei. Vocês sabem, a discussão continua aqui embaixo e a gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobre Vasco. Ajude você também ao Sobre Vasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se/Sobre Vasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.